Olá pessoal, como é que vocês estão? E nesse vídeo, como eu já havia me comprometido, eu vou falar sobre o limite do humor. Será que tem limite no humor? Você vê os humoristas por aí falando que o mundo hoje está sem graça, ninguém quer fazer piada e pode ser cancelado e tudo isso que a gente já conhece. Mas a gente se pergunta na cabeça deles, na cabeça livre deles, né? Que eles têm toda a liberdade de fazer o humor. Tem limite? Então vamos analisar um caso muito eloquente, que é o caso da Larissa Manoela, né? Todos vocês conhecem o caso da Larissa Manoela. Ela tinha pais perturbados, que tinham inveja dela, tinham inveja do sucesso dela e queriam que queriam que eles recebessem todo o crédito pelo sucesso dela, basicamente. E foi um caso muito eloquente, né? É difícil você imaginar que alguém ficaria contra a Larissa Manoela logo de cara assim, e ainda mais com o tempo passando. Quer dizer, eu um dia desse eu estava revendo esses casos e eu relembrei que a Larissa queria negociar um acordo e disse que queria ficar com 60% da empresa para os pais ficarem com 40%, e os pais disseram não, eu fico com 60%. Quer dizer, as coisas mais absurdas que você possa imaginar. E é difícil pensar que alguém tenha ficado do lado dos pais da Larissa Manoela, mas teve gente que ficou, realmente, né? E os humoristas em questão, você vê que eles todos fizeram, você pode procurar por aí, todos eles fizeram ou tentaram fazer piadas contra a Larissa Manoela. Fizeram piada da Larissa Manoela. Era sempre um milho. Por mais que as piadas com os pais tivesse conteúdo para se fazer piada, né? Quer dizer, eu nunca vi pais se ferrarem tanto na opinião pública do que os pais da Larissa Manoela. E, assim, conteúdo para piada tinha muito e ninguém fez. Aliás, só um comediante fez que eu vi, que foi o Léo Lynch. O resto tudo estava buscando espaço para falar do milho, né? Porque, enfim, eles não têm muita empatia com quem é rico. Eles acham que pessoas ricas não sofrem, mas eu digo a você que sofre sim, né? Então, vamos ter um pouco de empatia. Será que vocês conhecem isso? E, assim, eu vi muita piada nesse caso, mas ninguém fez piada dos pais da Larissa Manoela, né? Então, de repente você tem uma resposta, né? Os comediantes têm um limite, né? Eles impõem o próprio limite na piada. Eles não fizeram piada com os pais da Larissa Manoela. Eles têm um lado. E nesse caso, eu sei exatamente porque, apesar de não poder contar isso, eu sei exatamente porque eles, logo de cara, sem, sem sequer ver, eles ficaram do lado dos pais da Larissa Manoela. Eu sei porque eu não posso contar, mas eu posso contar uma coisa mais grave, que, né, apesar de que o que eu não posso contar também é muito interessante, mas vocês vão perder, infelizmente. Mas eu posso contar algo muito mais grave. Aliás, tão grave quanto, né? Muito mais grave, tão grave quanto, que é a razão, né? E eu sempre, desde 2010, eu acompanhei esses youtubers e o que eu aprendi com esses anos todos foi que esses youtubers e esses comediantes, eles realmente acham que são os donos do futuro. Eles acham que o futuro pertence a eles, ou seja, as crianças pertencem a eles. E a Larissa Manoela é símbolo, né, do público infantil e etc e coisa e tal. E por causa dessa pequena variável que eu não posso contar, eles automaticamente colocaram contra a Larissa Manoela.
lembro que eles até chegaram a zombar de coisas bem cruéis mesmo, né? A Larissa às vezes dava um depoimento para o jornalista, um lugar qualquer, e ela estava chorando, e eu via um rapaz lá debochando, olha, ela tá gaguejando, não consegue nem falar, como se ele quisesse dizer que ela tá mentindo, né? Mas, enfim, não há essa percepção, não houve nem a tentativa da percepção de pensar, olha só, é esquisito, porque a Larissa Manoela se mostrou abalada e os pais da Larissa Manoela se mostraram prontos, né? Que pai que está pronto para enfrentar um filho na justiça, sabe? É sempre um advogado que dava uma nota, é sempre não sei o quê, é sempre uma entrevista colocada ali. Sabe? Que pai que está pronto para se colocar contra o filho? É esquisito isso. Enfim, parece que o humor tem limite, sim. Né? Só que eles fazem os limites dele. E eles se acham os donos do futuro. Eles acham que a Larissa Manoela é dono deles. Por isso que eles exigiram que ela voltasse para os pais. São seus pais, como é que pode os seus pais? E imediatamente, instantaneamente. Por que foi tão rápido assim? Eles se colocaram contra a Larissa Manoela. Eles nem esperaram para ver o caso. Eu sei exatamente porquê e não posso contar. É tão cruel quanto você imagina que é, mas, enfim. Bom, eu acho que esse caso da Larissa Manoela, a mãe tentou jogar e perdeu, certo? Quer dizer, a Larissa Manoela queria ficar com o agora marido dela, e o marido dela estava sendo maltratado pela mãe, pelos pais, queriam que eles se separassem, e chegou um momento que o marido disse: agora, Larissa, você escolhe, ou eu ou meus pais, ou não, né? Às vezes a coisa tenha passado dos limites e a Larissa tenha visto isso na mente dela e disse: chega, por ela mesma, nem precisou. E foi isso. Eles jogaram, os pais da Larissa Manoela jogaram e perderam. E hoje ninguém fala muito disso, mas parece que a Larissa Manoela está mais feliz agora, está muito mais feliz agora, certo? E todas aquelas fotos esquisitas e estranhas dela. Tem até um vídeo da mãe da Larissa filmando a Larissa Manoela. A Larissa estava claramente triste, né? Que mãe fica filmando um momento triste da filha num vídeo né? Enfim, eu nunca vou entender o que é que se passa na cabeça dessa gente, mas eu sei que são pais monstros, são mães monstras. Na maioria das vezes são mães, mas pais também são. E, enfim, existe essa. Eles se agarraram ao conservadorismo que eles nem sempre apoiavam, né? Pais. Eles nem sempre são conservadores assim, mas nessa hora eles foram, por causa dessa pequena variável que estava ali circulando. Então, é isso aí, né, pessoal? Olha só, da próxima vez que você vê um comediante reclamando que o mundo tá sem graça, aí você mostra esse vídeo aqui pra ele, tá ok? E até o próximo vídeo.